eu trouxe para vocês do guia de como estudar em 2023? Primeiro ponto é o cronograma. E aí, você vai fazer o seu cronograma individualizado. Você já viu que você precisa dele para você, o cronograma que serve para todo mundo. Seu horário de começar e terminar de estudar. Gente, presta atenção aqui numa coisa. O estudo, ele é compromisso. E aí, o que eu vejo? Até eu vejo que quem já trabalha, por exemplo, a pessoa ela consegue, quando ela tem estratégia certa, ela consegue passar rápido. O que acontece? Sassá, o que eu faço no dia que eu acordei sem vontade? Isso. Sassá, só que você tem que estar num ambiente que valorize isso. Se você tiver num ambiente que as pessoas só estão reclamando de estudar, que as pessoas acham que o Enem tem ponto de sofrimento, todo dia a pessoa... Então, a gente tem que cuidar disso aí. Em etapas, a gente já falou bronze, prata e ouro. Primeiro, a bronze, o objetivo é constância e qualidade. E na ouro, a gente vai colocar revisão dos simulados, a gente vai colocar... A gente vai se frustrar, tá bom? E a rotina. A rotina da prova. A gente precisa ter uma rotina que cuide do seu cérebro e do seu corpo. Tem um dos lemas do Vem Med que a gente fala que é cuide da sua mente e ela cuidará de você, para que você possa ter uma rotina que te permita ter concentração, estudar e aprender, memorizar. Por isso que o PPD, ele faz toda a diferença. A gente separa o momento da decisão e o momento da execução. Tomar decisão gasta muita energia, tem uma pesquisa sobre isso, ela chama isso de paradoxo da escolha. E se você não tiver o PPD, se você for escolher o que estudar na hora de estudar, o mais comum é a pessoa não fazer nada. Vou fazer um simulado, uma prova antiga. Aí a pessoa, qual prova antiga? 2018, não, 2019, ano tal, não, vou fazer aquela lista, acho que vou assistir a aula. A pessoa ficou cansada e não fez. Da meditação de atenção plena, que a gente continua tendo aí no Vem Med. Ao longo do Vem Med, você vai ter o treinão. Agora, nesse comecinho, não, mas deve ter no final do segundo semestre e, com certeza, pescoço e mão. Imagina, duas pessoas que sabem ao mesmo tanto fazendo a prova. Uma com muita dor nas costas e na mão. A outra sem dor. Você acha que elas vão ter o mesmo resultado? Não vão. Por quê? Quem tá com dor vai dividindo a energia, divide o foco. Então, a gente cuida dos detalhes, porque a aprovação mora nos detalhes. Então, sobre o cronograma... ele tem que ser sustentável. Você tem que olhar e falar assim, peraí, esse cronograma aqui, eu consigo descansar e ser eficiente. Porque o mais comum é a pessoa faz um cronograma opressor, ela fica exausta, ela não consegue aquilo ali, e aí ela fala, não aguento mais estudar, tem que ficar uma semana sem ver nada. E aí não adianta. Na bola chegar, você receba. Se a gente está falando de um conteúdo, a gente também precisa estar pronto para receber aquele conteúdo. E aí, seja uma aula, seja uma apostila, uma das estratégias simples que gastam menos de 1 minuto e que aumentam o foco e a consolidação é o mapeamento. Expliquei ele ontem aqui, ele é importante para o CAD. É você pegar a sua apostila, marcar 1 minuto e olhar título, subtítulo, questões resolvidas, gráficos. Olhou aquilo ali, né? Então você olhou ali. O exemplo que eu dei, né? O sistema digestório. Então tem aqui a digestão na boca, tem no estômago, tem no intestino, aí tem pH, nossa, tem o pH de cada um, tem a lipase, nossa, tem não sei o quê. Beleza, aí tem aqui um gráfico, nossa, digeriu, aumentou a glicose. Tá bom. Aí você fez isso e foi pra aula. Você não tem que entender, é tipo um trailer. Dificilmente a gente vai ver um filme que a gente não sabe nada sobre ele. A gente geralmente vê um trailer. Quando a gente vai ler um livro, a gente vê ali a sinopse, né? Então, isso tudo faz diferença. Você vai ali pronto. Mapeamento simples, eficiente e muda o tanto que você se lembra. Durante a aula, aí o CAD. E a gente vai colocar isso no seu cronograma. Você já vai estudando, já sabe o que é importante porque você fez o mapeamento, terminou, fez o recall, que é aquela revisão ativa de 1 minuto do que é importante, falando alto. Colocou no CAD suas dúvidas e você já tem pronto o seu material de revisão. Que, inclusive, você vai marcando quando faz a revisão, se você acertou, ok? E você consegue se lembrar mais que o dobro. Uai, Sassá, então é por isso que a galera vem aqui e fala que dá tempo de fazer atividade física, que estudava menos a nota melhorou? Porque a gente tem estratégia validada, estratégia com base na neurociência, tá bom? Como que eu divido as questões? Isso aí você vai colocando no cronograma, beleza? Isso aqui, escolhe cursinho, nunca te ensinou. Beleza. E aí, Sassá? E nesse guia, o que mais que eu preciso colocar? Revisão.
Não precisa de ser desde o cronograma bronze, não. Na maioria dos casos, a gente coloca a revisão no cronograma prata. De vez em quando até no ouro, né? Mas o que eu quero? Ó, final de março tem que estar rolando um tempinho de revisão, tá? O que é importante? Eu queria que você anotasse. Revisão diferenciada, tá? Revisão diferenciada é você revisar com mais frequência aquilo que você está errando mais. Então, se eu estou errando mais um conteúdo, se ele é mais recorrente, se ele cai muito no Enem e eu estou errando, eu tenho que revisar mais do que aquele conteúdo que quase não cai e eu já estou sabendo muito. Por isso que não faz sentido aquela revisão bola de neve, né? Proporção. Até anotei aqui para ajudar nisso aqui, ó. E eu acho que vale a pena anotar. Se a gente for pensar, nos primeiros meses, ainda que você não comece com tudo, né? Olha, fevereiro, março e abril. Uma proporção boa de tempo de revisão seria de 0 a 20%. Então, fevereiro, março e abril. Então, beleza, pode ser que em fevereiro eu ainda não tenha revisão. Mas ali no final de março eu já começo e em abril eu tô ali com uns 20%. Como que eu calculo isso, Sassá? Você vai calcular o seu tempo de estudos. Então vamos supor que eu tenha 3 horas de estudos por dia. Aqui geralmente a gente conta aulas, tá? Geralmente as pessoas ali de 8 a meio-dia e depois de 2 a 5, tá? Então é um tanto. Mas tem muita gente que trabalha, que tem filho, que faz faculdade, igual a Ana Paula, por exemplo, né, que vai fazer faculdade. Aí estuda menos. Estuda às vezes 3 horas e já é suficiente, tá? Se tiver a estratégia certa. Aí vamos falar, não, 3 horas, e aí eu estudo 3 horas 6 vezes na semana. Então, beleza, então eu tenho 18 horas de estudo por semana. Então eu tenho que chegar lá no final de abril, julho, você tem que estar fazendo ali de 20 a 40% de tempo de revisão. Aquilo que seus resultados estão melhores, a gente diminui a teoria e aumenta a revisão. Aqueles que os resultados estão piores, a gente provavelmente tem até que mudar a estratégia, talvez aumentar um pouquinho mais a teoria e deixar a revisão um pouquinho ali devagar para aumentar a partir de agosto, tá bom? Agosto, setembro e outubro, a gente iria de 40% a 70% de revisão. Quem está no VemMed, em agosto, inclusive, vai receber o plano de milhões. O plano de milhões tem a cada dia os 3 assuntos que você precisa rever. Tem as que já vai marcar, ele já vai colocar verde, amarelo ou vermelho, a prioridade para você voltar depois. E tem as pausas de retomada para você voltar naquilo que você errou mais, para você voltar na teoria. Então, assim, já tem a revisão aí dos temas, de todos os temas que mais caem, prontinha para você fazer. E à medida que você vai fazendo, os seus acertos direcionam na pausa de retomada o que você tem que focar mais, tá bom? E uma revisão é importante que seja sem ilusão de competência, ou seja, que tenha o efeito teste, que eu consiga saber se eu domino aquele assunto. Não. Faz 10 por tema, depois mistura as questões, isso a gente vai avançando no cronograma. Quarto ponto, para ter um preparo mental e emocional. Sabe o que faz diferença? E tem muita pesquisa sobre isso, inclusive Daniel Goleman, né, que grande pesquisador sobre inteligência emocional. Primeiro é o ambiente que você está. Se você está em um ambiente que todo mundo desespera, ninguém dorme direito, ninguém faz atividade física, todo mundo procrastina, todo mundo acha que tem que estudar o tanto que for, todo mundo vive reclamando, né? Você vai entrar nisso aí, porque nós somos seres sociais. Então, estar em um ambiente como o VemMed, que a gente cuida da rotina, cuida da qualidade, faz toda a diferença. Segundo, não estar sozinho. Quando a gente está sozinho, gente, é muito mais difícil lidar com os fracassos, lidar com as dificuldades, lidar com aqueles períodos que a gente tem altos e baixos. Então, alto e baixo todo mundo tem. A questão é com quem você estará nos períodos de baixa. Alguém que vai te puxar para cima ou alguém que tá mais baixo que você, vai te puxar para baixo. E as técnicas. Uma das técnicas que tem evidência científica de melhora do preparo mental e emocional é a meditação de atenção plena, que você já começou a conhecer, e a gente vai continuando aí também no VemMed, tá bom? E o último ponto, estratégia de prova. O que a gente precisa? De cuidar, de entender o SISU e a TRI, de fazer simulados reais. Então, não é simulado no computador, um dia matemática, no outro dia naturezas. Isso não simula de verdade, isso não te deixa melhor para estratégia de provas. Então, a gente tem que ter esses simulados.
A partir do cronograma ouro, eu colocaria um dia por semana. Isso eu tô falando agora, viu, gente? Em fevereiro. Se fosse em agosto, provavelmente a gente colocaria antes, porque a gente está pensando aqui em vários aspectos diferentes. E a gente tem que aprender a corrigir os erros de formativa. Porque se a gente só olhar resolução comentada, ilusão de competência, aquilo parece fácil e a gente acaba não avançando.